Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e seja muito bem-vindo à quinta aula desta série de vídeos falando de como você montar um template, uma tela legal para você dar os seus primeiros passos no mundo do day trade, em especial no ativo do dólar. Perceba que nessas 5 aulas nós estamos falando do dólar. Eu dei uma pincelada de forma muito sucinta sobre cada ferramenta e você veja como tem conteúdo, mesmo assim já foram 5 aulas de 20 minutos cada uma, né? E eu não consegui abordar todo o tema ainda, mas eu estou mostrando com você uma tela que tem a ver com uma análise forte de fluxo com essas ferramentas básicas do Profit Chart e também com o melhor da análise técnica clássica aqui para você poder tirar proveito da nossa forma de entender o mercado, da maneira que a gente vê o mercado, tá ok? Bacana? Legal, dando continuidade então, saiba então que é a quinta aula. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva no canal para receber as notificações e se você quer saber o que a gente está falando aqui, primeiro assista as aulas na sequência, antes de chegar aqui para você não cair de supetão e ficar perdido. Lembrando mais uma vez que esse conteúdo é uma sinopse, né, muito estratificada, muito sucinta do meu curso de Tape Reading, que você pode contratar na minha plataforma, basta você digitar no Google santotrader.com, você vai cair na minha plataforma, vem na aba cursos, clica no curso do Tape Reading e daí tem aqui o organograma do curso para você, são 139 aulas compondo quase 62 horas de conteúdo gravado. Além disso, ele acompanha um e-book de 156 páginas. Você ganha como bônus um mês de sala EAD, é um bônus gratuito, e daí você ainda tem um ano, esse curso é válido por um ano, tá? É muito legal. E aqui tem um organograma, basta você clicar aqui para saber, né, aqui nos módulos, tem todos os módulos dos cursos aqui, clica no organograma aqui para você saber cada aula, o que vai ter em cada módulo, o que você vai aprender, vale muito a pena, ok? Lembrando que eu não estou aprofundando muito, né? Eu falei do cumulativo e delta, que existem vídeos individualmente de cada gráfico, ferramenta dessa. Se eu estou falando de alguma ferramenta que você não sabe, tá? Que eu falar agora, por exemplo, eu vou falar sobre o conceito de delta. Se você não sabe o que é o conceito de delta, tá? Você vai ver vídeos sobre delta no meu canal do YouTube. Por isso que é importante você ser mesmo patrocinador, tá bom? Bacana? Legal. Vamos dar continuidade então. Outro indicador que eu acho legal aqui inserir indicador é justamente esse, é o saldo de agressão. O saldo de agressão. Inserir indicador. Indicador, vou colocar aqui, ó, saldo. No Profit Chart Pro, nós temos aqui volume de agressão saldo. Tá? Ver se é esse, ó lá, inserir indicador, ok. E daí vou jogar um pouquinho para cima, que eu gosto para cima aqui, ó. Esse indicador é muito importante para você casar essa informação com o volume financeiro. Tá? Porque o que acontece? Eu quero que você entenda o seguinte, lembra que eu falei na aula passada que o volume financeiro é o valor total de agressão de compra mais agressão de venda? Então o volume financeiro, esta ferramenta aqui, é o volume total, que corresponde à agressão de compra mais venda, é o total de volume. Já o saldo delta, esta ferramenta aqui, é o resultado, é a compra menos a venda, é o saldo, é o resultado. Ele mostra para a gente quem no final das contas agrediu mais. Ora, pois se o volume total é isso aqui, você está vendo? Ó, quem que agrediu mais? Será que foi compra ou é venda? Esse volume total é composto por mais compradores ou por mais vendedores? O volume financeiro não te dá isso, mas o volume delta te dá o resultado. Ele pega esta barra de volume total que você está analisando aqui embaixo, nesse gráfico de 5 minutos, e fala, olha, trader, fica esperto, você está vendo? Olha como é que faz sentido. Você está analisando aqui o volume, olha só que bacana. E você está vendo, né, trader, aqui, ó, que, por exemplo, o volume cresceu nesse dojizinho aqui. Você conhece o doji, né? Você conhece o doji da análise técnica clássica? Eu tenho cursos inteiros sobre análise técnica clássica no canal do YouTube. Aí você vai ver que esse dojizinho aqui, ó, se você puxar para baixo, ó, você vai puxar para baixo, você vai ver que o volume dele é esse aqui, ó. E você vai ver que o saldo dele é isso aqui. E mesmo assim o preço reverteu uma barbaridade, tá? Então é importante você ter esse indicador, porque esse indicador vai te dar a percepção da força. Se você estudou na sequência de aulas o cumulativo e delta, nada mais é o que o cumulativo e delta faz. Ele pega essas barras, ao invés de se apresentar uma do lado da outra, ele vai esculpindo uma em cima da outra dentro do direcionamento do preço. O cumulativo e delta te dá essa mesma informação aqui de forma diferente.
Nós já falamos, né, nessa sequência e o porquê desse gráficozinho de cumulativo e delta para você entender a noção do fluxo inicial. Ok. É bem fácil de analisar, né? Não tem muito segredo, é bem visual, ok? Então, esses indicadores são importantes, tá? Tem milhares de outros que eu poderia falar, não vou falar. Eu acho que para começar a fazer uma leitura de fluxo legal junto com o gráfico, isso é um template básico, né? Porque aqui você já tem volume na escala vertical e horizontal, você tem aqui a liquidez de mercado, as renovações da fila, o fluxo de ordens, né? Você tem aqui as zonas de exaustão e de volatilidade do preço, a fuga de fractal, o momentum, você tem o VSA através do volume da abordagem de Ana Coulens, tá? E daí tem uma coisa que vai facilitar ainda mais a sua vida. Tem uma coisa que vai facilitar ainda mais a sua vida. Existe uma regra de coloração gratuita chamada-se LZ Aggression Plot 2 do Leonardo Zambiase. Eu vou mostrar o site para vocês, que vocês têm que baixar para aplicar em cima, tá? Desse indicador de saldo, bem como também em cima do seu gráfico. Essa regra de coloração nada mais é do que ela vai destacar, por exemplo, esta barra de maior volume de venda, de delta vendedor. Ela vai destacar essa barra de maior volume de delta comprador. Ele atribui cores diferenciadas para o saldo delta. É uma regra de coloração baseada no saldo de agressão que vai facilitar e muito você entender, né, dentro do histórico de cada barra, se houve um maior fluxo de compra ou se houve um maior fluxo de venda, se houve um desbalanceamento da força da compra ou da venda. Isso é importante por uma série de motivos. Quando eu chegar na parte que eu vou mostrar gatilhos operacionais, times de entrada para você, vai ficar mais claro quando eu começar a falar isso. Tá? Lembrando, como eu falei também, que nessa série eu não estou abordando, por exemplo, o Footprint Charts e também o mapa de liquidez, onde você poderia usar essas ferramentas no Profit Chart para melhorar a tua interpretação dessas ferramentas mães aqui que eu digo que são ferramentas básicas. Contudo, aí vai ficar, são ferramentas secundárias que talvez nesse primeiro momento vá confundir mais a sua cabeça do que te ajudar. Então é por isso que eu estou colocando essas ferramentas aqui para você. Tá? Outros indicadores, então já vou colocar, vamos colocar então a regra de coloração. Você vai vir aqui no YouTube para você baixar ela, tá? Vem aqui, ó, digita no Google LZ, colocar assim, ó, Leonardo Zambiase, aqui, Leonardo Zambiase indicadores. Clica aqui, você vai cair aqui, ó, Profit Chart Words, né? Tem vários indicadores dele aqui. Aí você vai procurar, é indicador gratuito, tá aqui, ó, tá? Você vai procurar aqui, tá? A regra de coloração chamada LZ Aggression Plot 2. Tem outras, é esta regra de coloração aqui, ó, LZ Aggression Plot 2. Você baixa de forma gratuita. Cara, leia a explicação, clica aqui, tá? Tem toda a explicação o que é essa regra de coloração e tem vídeos no canal do YouTube explicando também. Ela é um indicador misto, além de ser uma regra de coloração, você pode colocar as linhas ou pode deixar as linhas no gráfico. Ele também mostra as linhas no gráfico, ó. Isso é muito legal, tá? Isso é bacana você entender. Tá aqui a explicação, é bem simples, é só você ler, tá bom? Bacana? Então vamos colocar aqui essa regra de coloração, só que para que a regra de coloração destaque, eu vou pintar de outra forma mais neutra o fundo do meu gráfico, tá bom? Vou colocar aqui em propriedades, vou colocar aqui, aí você escolhe a cor que você quiser, eu vou colocar aqui o meu gráfico de uma cor mais neutra para você entender aonde entrou mais fluxo de compra e aonde entrou mais fluxo de venda. Por exemplo, no positivo, eu vou customizar aqui, ó, eu vou botar, ó, definir, eu vou botar um verde bem escuro aqui, ó, bem quase que preto aqui, ó. Acho que eu vou deixar até preto para ficar mais fácil. Eu vou deixar até cinza para facilitar a tua vida aqui, ó. Para não ter erro de interpretação. Vou colocar tudo cinza aqui e tudo cinza aqui. Olha aqui, ó. Aplicar. Não carregou, calma aí. Propriedades. Falei positivo e negativo, né? Positivo e negativo, uma agressão de compra e de venda. Deveria ter mudado, né? Deixa eu ver se a aparência aqui. Aqui, ó, Candle. Vou botar tudo cinza aqui, tá? Tudo cinza aqui, ó. Tudo cinza aqui, beleza? Olha lá, ficou tudo cinza o gráfico, tá bom? Só para facilitar a tua interpretação. Vou mudar aqui a cor também disso aqui, do saldo. Propriedades, vamos colocar aqui propriedades, vamos mudar a cor do saldo. Eu vou colocar um verdezinho bem clarinho aqui, ó. Definir quase que branco, né? Aqui, ó. Você pode colocar essa mesma cor em cima também,
tá? E um vermelhinho também quase que branco. Por que você está fazendo isso, Oliver? Para destacar a regra de coloração do Leonardo Zambiasi. Ok, definir cores personalizadas, olha aqui, ó. Aqui, e essa regra é muito boa, tá? Tá aqui, tá vendo? Ó? Você pode jogar assim mesmo aqui em cima no cinza. Vamos colocar a regra de coloração. Aqui, ó. Clica no gráfico, inserir regra de coloração. Você já baixou, não vou ensinar a baixar, tem vídeos ensinando no canal do YouTube, é muito simples, tá? Inserir regra de coloração, mais... Aí você vem aqui, vai estar salvo no teu computador, colocar LZ, Aggression Plot 2 Leonardo Zambiasi, insere no seu gráfico, tá ok? E insere também no indicador saldo. Insere também no indicador saldo, ok? Dá ok, pronto. Olha que legal. Aqui ele destaca para você, tá, em 2 tons de vermelho. Perceba que tem um vermelho mais escuro e um vermelho mais forte. E em 2 tons de verde também. Perceba que tem verdes mais escuros e verdes mais claros. Ó, olha só, tá? A força, o volume de agressão. Tá? E aí fica legal você também entender a aposta direcional do mercado. Você consegue ver, né, quando entra um verdadeiro fluxo comprador, quando aparece um verdadeiro fluxo vendedor, dentro do histórico do gráfico. Fica legal para você entender a força direcional dos movimentos, o desbalanceamento entre oferta e demanda, o delta, onde que teve iniciativa de venda e iniciativa de compra. E se isso promoveu o resultado. E quando você coloca em gráficos menores é muito legal. Eu, por exemplo, lembra que eu falei? Eu gosto de usar para o dólar isso no 5R. Eu gosto de usar para o dólar no 5R. Eu consigo ver, porque o gráfico de Renko é um gráfico atemporal, eu consigo ver, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para você. Olha que legal aqui, ó. Olha como é que é grande, olha a cor. É grande esse saldo comprador. E você vê que o preço não ticou mais para cima, o preço não deu continuidade. O comprador apareceu de forma agressiva aqui, muito forte, contudo não deu continuidade. E aí na sequência aparece o vendedor dando mais uma porrada para baixo, jogando o preço para baixo. No ponto de vista prático, você vai aprender comigo no curso de Tape Reading que isso aconteceu aqui, uma absorção de compra. E depois entrou ainda uma entrada de fluxo agressivo dos próprios vendedores na continuação do movimento prévio baixista. Isso é um gatilho de entrada, pois se a tendência está de baixa, após uma absorção compradora, quando aparece o fluxo de venda, a gente tem chances de vender com o stop acima da absorção. Outro gatilho clássico de entrada que eu ensino nos meus cursos é isso aqui, é a virada agressiva do saldo delta, um saldo comprador forte, seguido de um saldo vendedor forte. Tá? Isso nós chamamos aqui de virada agressiva de saldo delta, nada mais é do que uma inversão de fluxo. Que você consegue ver isso quando eu for rodar os replays para você ver, de maneira muito visual dentro do gráfico. Você vai ver isso acontecendo aqui no Superdom, você vai ver a renovação aqui calçando o preço, absorvendo esse comprador, e você vai ver o VAP trocando de lado, que a hora que estava subindo e caindo. Isso é uma inversão de fluxo, e esta regra de coloração facilita de forma visual e gráfica a interpretação do que? Destas ferramentas aqui como um todo. Fica legal, e como o preço tem memória, fica legal para você avaliar níveis de preço, de suporte e resistência, tá bom? Assista vídeos no canal falando sobre regra de coloração baseada em saldo delta para você ter mais informações. Além disso, falando de dólar, tem alguns pontos que são importantes. Existem vários indicadores no Profit legais, tá? Outro indicador que eu coloco para você que é legal aqui, inserir indicador, você pode colocar, são os prior quotes, coloca prior quote. O prior quote ele vai te mostrar, quote, ó, coloca várias vezes, ele vai te mostrar pontos de interesse, ele vai te mostrar ajuste no dólar, o ajuste é um ponto importante. Se você não souber que ajuste, tem vídeos no canal, vai te mostrar máxima, mínima, fechamento, abertura, são indicadores importantes. Eu gosto de ver o fechamento, eu gosto de ver o ajuste e eu gosto de ver a variação percentual de 0,5%, por exemplo. O Prior Quote ajuda nesse sentido. O Prior Quote é um indicador que você pode escolher os pontos. Eu vou botar aqui, por exemplo, só o ajuste e o fechamento. Por exemplo, tá? Vou colocar 2 vezes o indicador na tela. Prior Quote, vai ser 1, 2 vezes, tá bom? Só para você ter uma noção. Aplicar, tá? Tá aqui a linha laranja, tá? Uma eu vou deixar como ajuste. Olha aqui, eu vou deixar ela como fúcsia, tá? Como ajuste, valores aqui, você escolhe os outros. Tem outros indicadores, tá? Tem outros indicadores, por exemplo, tem um indicador chamado TR pontos de decisão.
esse indicador é legal também. Você pode colocar na sua tela, TR, pontos de decisão. Procura no seu Profit e coloca, ver se você gosta. Ele vai dar máximas, mínimas e entre outras coisas, tá? Eu vou colocar agora o ajuste automático só do dia anterior, vou aplicar. Ok? Eu quero só ver o último, inclusive, tá? Não quero ver vários, não. Valores, aqui, aparência, mostrar somente a última linha, tá? Aplicar. E eu vou colocar o fechamento também que eu gosto. Fechamento eu geralmente deixo preto, isso eu, Oliver, tá? Eu deixo preto, eu deixo bem grosso aqui e vou aplicar também o fechamento, aqui, fechamento, mostrar somente a última linha, aplicar. Tá? Nesse caso o fechamento está em cima do ajuste aqui, por isso você não está vendo. Tá? Então são pontos de interesse. Dá uma exploradinha no Prior Quote, marca os pontos que você quer, máxima, mínima, variações percentuais de 0,5%. Tá? Tem outros indicadores legais, isso aqui é o básico do básico, para você, dentro do setup do dólar, para você ter uma percepção do preço, da força dos movimentos. Vou voltar para o gráfico de 1 minuto aqui, ó. Olha que legal também essa regra de coloração. Lembrando que aqui você pode pintar de outras cores, mas para você ver aonde entra fluxo comprador e vendedor, você consegue rastrear o volume de agressão. Né? Você consegue rastrear de forma muito visual o volume de agressão, saber se esse candle realmente é uma iniciativa de compra, saber quando há uma inversão de fluxo. É muito legal esse tipo de avaliação. Ok. De parte de pessoal, tem mais coisas, tá? Eu não vou conseguir abordar tudo, tem mais coisas. Eu acho que de parte de indicadores, para você que está começando, para você que está juntando, né, a análise técnica clássica, a análise do gráfico junto com o fluxo de ordens, isso aqui vai atender muito bem a sua demanda, a sua necessidade. Esse básico. Tá? É importante que você veja vídeos complementares no canal. Aqui vai ter que ser mesmo patrocinador para poder assistir tudo. Vale muito a pena, R$ 39,90 por mês, é de graça praticamente, para você ter acesso a toda essa biblioteca de conteúdo. Na próxima aula e última aula sobre o dólar, eu vou falar um pouquinho sobre correlações, vou falar um pouco sobre juros, tá? Sobre grade de cotação, para você estar acompanhando o mercado na força do dólar no mundo, né? Porque a gente sabe que o dólar ele é correlacionado aqui no Brasil e é bom você ter outros panoramas macro, uma visão mais macro do cenário do dólar no mundo, porque o reflexo do nosso dólar muitas vezes aqui está correlacionado com o cenário lá fora e daí fica mais fácil você entender conceitos de força, de tendência, de direcionamento, para onde o preço pode ir a médio e longo prazo no intraday. Ok? Tem outras coisinhas que eu poderia falar aqui. Tem Trade Detector, que é muito legal. Procura vídeo sobre Trade Detector. Procura colocar POC nos candles. Colocar POC nos candles. É legal colocar POC nos candles. Aí você vai entender quando você for estudar um pouquinho de Footprint Charts. Tem muita coisa ainda em cima disso. Mas por isso que o meu curso de Tape Reading é tão completo. Né? Ele vai abordando todos esses detalhes. Vai construindo o cenário com você do básico ao avançado. Justamente para você chegar quando você terminar de montar a sua tela dentro do curso de Tape Reading, você já vai ter o domínio da correlação entre as ferramentas e sabendo ler o fluxo. Por isso que é um curso tão aclamado e tão desejado. Ok? Grande abraço, deixa o like, não deixou? Aperta o like aí, 1, 2, 3, like. E a gente se vê na nossa próxima aula. Grande abraço e fui!